boa noite para tirar a ferrugem que estava no microfone, né? Muito tempo sem falar. Bom, gente, quero agradecer aí a presença de todos, tá bom? Agradecer aí pelo dia, né? A gente sabe que hoje estamos no período aí de inverno, é difícil a gente estar tirando as pessoas de casa hoje para a gente estar falando de política, algo que, num cenário que a gente vem aí, né, uma parte da população desacreditada, mas ao mesmo tempo, essas pessoas que estão aqui nos motivam cada vez mais a gente estar, né, dando passos maiores em busca aí do objetivo que nós temos ainda para a nossa cidade de Arraial do Cabo. Mas, gente, o grande motivo dessa reunião, né, é que passado aí um ano e meio da última eleição de 2020, foi um período difícil para todos nós, no qual a gente não conseguimos naquele momento ali atingir um objetivo, fruto de um trabalho que nós conseguimos desenvolver na Câmara Municipal. A gente buscou fazer um trabalho ali bem ao lado da população, buscamos realmente estar junto com a população, ser presente nas repartições públicas, fiscalizando e, consequentemente, a população nos deu uma oportunidade de pensar num projeto maior. Graças a Deus, eu sempre falo isso, que tudo na minha vida eu entrego nas mãos dele. Se nós não conseguimos atingir o objetivo, foi porque Deus não permitiu que a gente pudesse, né, atingir o objetivo e sair vitorioso daquela eleição. Mas saímos de cabeça erguida, fruto de um trabalho que nós desenvolvemos tanto na Câmara Municipal como no período eleitoral, né? 2021 para mim foi um ano de reflexão por tudo que aconteceu na eleição de 2020. Lógico que ficam muitas perguntas sem resposta. Às vezes a gente tenta buscar ali naquele momento entender qual foi o erro, às vezes tenta até apontar o dedo para A, B e C. Mas eu quero dizer para vocês que se existe um culpado naquela eleição, o maior culpado foi eu. Tá? O maior culpado foi eu. Talvez eu não tive naquele momento sabedoria, maturidade para lidar com certas situações. Mas ninguém quer perder uma eleição, né? Mas a derrota, por algumas vezes, faz bem. A gente cresce, a gente amadurece, né? E o que passou, passou. Não adianta a gente ficar aqui se remoendo pelo que passou, não adianta a gente olhar pelo retrovisor e ficar, talvez, buscando respostas onde nós não vamos ter. Foi um processo que a gente tem que tirar de lição os erros e não cometer os mesmos erros, né? Eu sempre falo aqui, tenho conversado com algumas pessoas, né? Algumas pessoas têm escutado até de mim alguma fala. Eu me permito em ter novos erros. Eu não me permito cometer os mesmos erros. Todo mundo é importante no processo eleitoral, todo mundo vem para somar, né? Então, essas avaliações a gente fez mediante o período de 2021, que foi um momento difícil, porque aquele momento da derrota, né, é um momento doloroso, no qual a gente se recolhe, a gente fica dentro de casa, com a família, com os amigos, fazendo essas reflexões. Mas também a gente tem um entendimento, né, que a gente que está na vida pública, né, a gente também não pode ficar o tempo todo acuado. Lógico, um novo governo que está aí na cidade, a gente também tem que dar o tempo de cura para o atual governo. Por que o tempo de cura? Porque todo mundo tem aí seu ano para acertar a casa, para entender como é que funciona, para entender como é que vai ser o direcionamento do governo, quais são as prioridades. E nesse momento também eu fiquei fazendo algumas avaliações, né? Como eu falei, a questão da gente fazer essas avaliações, eu também fiz uma autoavaliação minha, uma autocrítica de alguns posicionamentos de tom na Câmara Municipal de Arraial do Cabo. Eu entendo que determinados posicionamentos eu exagerei, determinados momentos a gente
passou até dos limites, de uma maneira muito agressiva, né? A população olhava para Tom, talvez de uma forma agressiva, num discurso muito politiqueiro, e faltou uma questão de proposta para a população, o que a gente queria para Arraial do Cabo. Então, fazendo também essa avaliação do nosso mandato, né, eu também busquei, né, ficar atento a alguns movimentos do governo e, consequentemente, avaliar, né, o posicionamento do governo no sentido de prioridade. Então, nós estamos indo para 1 ano e meio, né, mais ou menos, de governo Marcelo Magno. E o que eu noto hoje é Arraial do Cabo hoje. Nós somos uma cidade rica, porém um governo pobre. Pobre de tudo que nós estamos vendo. Distrito continua abandonado, sem saneamento básico, sem projetos sociais. O nosso centro, né, a nossa infraestrutura totalmente desorganizada, né, um governo que, com os mesmos vícios políticos, folha de pagamento inchada. Nós estamos falando de 1 ano e meio de governo e a folha de pagamento hoje está em 16 milhões. Isso com 1 ano e meio de governo. Eu tenho entrado em muitas casas, conversando com muito funcionário público. A gente está retornando para a política, né? E, consequentemente, a gente, nessas visitas que a gente tem feito, os próprios funcionários do governo têm nos falado: Tom, é um governo arrogante, é um governo prepotente, é um governo perseguidor, é um governo sem proposta. O que tem hoje é muito dinheiro e paga, muito dinheiro e paga, muito dinheiro e paga. Então a gente não consegue identificar dentro do governo o que é prioridade. A gente vai para o hospital, a parte o centro de imagem que inauguraram não está funcionando, dificuldade no raio-x, dificuldade na tomografia, né? A gente vê aqui na Marina dos Pescadores, a gente encontra hoje uma atual gestão totalmente despreparada, não foi feito nada na Marina dos Pescadores, né? Nós temos aqui o Neném da Coca-Cola, que foi presidente da FIPAC, conseguiu efetuar algumas obras em sua gestão. Tive uma conversa muito boa com o Neném me passou alguns dados, né, sobre a FIPAC. Hoje a arrecadação é muito maior do que era. Então, assim, que gestão é essa que pregaram para a população de Arraial do Cabo? Então, isso tudo que a gente vem fazendo essas avaliações do atual governo, eu em casa pensando, o político ele tem seu momento de se posicionar, né? Como eu falei, ficamos aí 1 ano e meio avaliando o atual governo e chega uma hora que a gente tem que se posicionar. Chega uma hora que a gente não pode se calar, né? Ao mesmo tempo que a gente faz essa avaliação da atual gestão com 1 ano e meio, eu também fiz algumas avaliações, né, do processo eleitoral em cima de Marcelo, né? Embora tivemos ali um momento muito difícil na campanha, principalmente na reta final, no qual muitos aqui puderam acompanhar, né? Graças a Deus a gente tem agregado pessoas que não tiveram com a gente no projeto, né? Pessoas que tiveram no projeto com o Tom continuam acreditando no projeto. E aí perdi a eleição, mas pensando depois friamente, a gente saiu vitorioso no processo no qual eu saio de uma campanha vereador, que eu não venho de uma família política, não nasci em berço político, tudo na minha vida vem acontecendo rápido demais, e é um processo que eu tenho que também aprender tudo rápido demais, e aí eu vou para uma eleição de uma candidatura a prefeito, que é tudo muito grande, tudo muito maior. Eu nunca participei de uma coordenação de prefeito. E aí eu termino uma eleição com 4.000 votos, junto com o nosso grupo. No dia que o nosso eleitor foi para a rua, viu que ali era um momento complicado
E eu escutei muito isso. Era um momento complicado porque as pessoas viam que a gente não estava disputando a eleição. E muitas dessas pessoas falaram: Tom, saí de casa para votar em você, mas eu vi que não tinha como, eu votei para tirar o ex-prefeito. E aí a gente termina uma eleição com 4.000 votos, num momento muito complicado na nossa campanha. Sinceramente, eu saí de cabeça erguida e me sentindo vitorioso dessa eleição. Porque muitos tiveram muitas coisas, tiveram que vender até a alma para o diabo para chegar aonde chegaram. Só que a gente parte para um contexto de números, porque a matemática não engana ninguém, né? A gente buscou fazer um estudo do atual governo que terminou uma eleição com 9.000 votos. E, sinceramente, eu não consigo identificar o que ele fidelizou. Isso, de voto. Porque ele terminou com 9.000 votos. Mas vamos lá. Dos 9.000, teve uma migração do grupo do ex-prefeito Andinho com os eleitores dele. Teve a migração do nosso eleitor. Porque a pesquisa nunca mentiu. Eu nunca trabalhei com mentira. Eu sempre trabalhei dentro de uma realidade porque eu mesmo já não quero me enganar. Pesquisa mostrava que a gente sempre teve 6.000 votos. Eu termino uma eleição com 4. 2.000 votos nossos migraram para algum lugar. E o meu eleitor, pelo trabalho que a gente desenvolvia na Câmara Municipal, era contra o ex-prefeito. Esse eleitor, naturalmente, migrou para Marcelo. Ou seja, né, teve a migração do grupo do ex-prefeito Andinho, migração do nosso eleitor e mais a migração do voto útil, que era o voto para tirar o ex-prefeito. Então, o que, na verdade, Marcelo tinha fidelizado? Eu não sei, essa é uma das perguntas que eu não sei responder. Mas eu sei responder uma pergunta, eu sei responder uma coisa. Eles falavam, recentemente, que era governo de 8 anos, que não tinha ninguém para tirar eles, que é muito dinheiro, né? Consequentemente, a gente já começa a perceber a preocupação do governo. Desde o momento que a gente começa a se posicionar politicamente, a gente começa a retornar para a política, indo nas casas, visitando, conversando com o morador, indo na casa do funcionário público, eles começam a se posicionar. Desde o momento que a gente começa a fazer foto, eles começam a procurar para oferecer emprego, oferecer o que as velhas políticas sempre oferecem. E com isso eu tenho um feedback das pessoas. Mas espera aí, governo de 8 anos estão preocupados com o movimento nosso? Governo de 8 anos estão preocupados com as lideranças que a gente anda buscando? Esperaram passar 1 ano e meio para a gente começar a desenvolver um trabalho, para começar a ir atrás das lideranças? Mas qual é o compromisso que eles têm com a população de Arraial do Cabo? Qual é o compromisso que eles têm com o morador do distrito? Estão usando de uma velha política. Tenho dinheiro, eu posso comprar, as pessoas vão querer se vender, mas qual é o compromisso que a gente vai ter no pós? O compromisso que a gente vai ter é esse, que a gente anda tendo. Hospital largado, a cidade abandonada, o funcionário público hoje vem sofrendo represária, hoje o ambulante que busca por uma condição de trabalho, vai para a casa do prefeito, é recebido de uma maneira totalmente arrogante, totalmente prepotente, achando que somos soberanos. Então, assim, né, isso tudo a gente vem fazendo essas avaliações, mas sem ser aquele tom do passado. A cabeça do tom de 2022 ela é totalmente diferente da cabeça do tom de 2020. E isso para mim tem sido bacana porque a gente vem notando o processo de amadurecimento, né? Eu venho notando o processo de crescimento, tanto Tom como pessoa, tanto Tom quanto político. A política está dentro de mim, né? Eu lembro que quando eu resolvi ser candidato, meu pai que está ali foi o primeiro a ser contra. Não queria que eu entrasse para a política, mas comprou o meu sonho, né? Comprou um sonho de querer a cidade melhor, um sonho de querer um Arraial melhor. E aí nós tivemos um outro passo importante na nossa vida, né? Que foi
essa aproximação com o PDT de Arraial do Cabo. A gente sabe da história do PDT, onde tivemos os melhores prefeitos dessa cidade, onde desenvolveram realmente um processo, né, de reconstrução de Arraial do Cabo. Eu não estou aqui para tirar o mérito de outros prefeitos que também executaram suas obras no município. Mas a história do partido, ela é muito bonita na cidade. Inclusive, nós estamos até na pousada, né, que era da filha do ex-prefeito de Arraial do Cabo, né, que foi o Hermes Marcelo. Então, a gente fica muito feliz por estar dando um pontapé, né, num projeto futuro, onde existe uma história, né, muito bonita na nossa cidade. E o que ficou é que o PDT hoje ele tem seus 2.000 votos hoje na cidade, mas é um gigante adormecido. Então, essa ida nossa para o PDT, né, como eu venho buscando passar por um processo de reformulação, né, tanto de grupo político, eu busquei passar por um processo de reformulação dentro do PDT hoje, junto com um grupo bacana que está lá, né? Tem aqui Navarro, nosso amigo, né, presidente do SINDAC, que tem desenvolvido, né, um trabalho bacana no PDT junto com a gente. É uma das pessoas lá que está 100% empenhado no nosso nome, né? A gente tem muita coisa ainda para acontecer, mas esse processo aí do namoro, está um namoro consolidado, que muito em breve vai virar um noivado e, se Deus quiser, um casamento. Então, eu busquei, no PDT esse processo de reformulação dentro do partido a nível de motivação de uma expectativa partidária, que há 4 eleições ele não vem disputando, né, uma eleição direta no município de Arraial do Cabo. Se a gente for pegar aqui uma avaliação da última eleição, se a gente juntar hoje 4.000 votos que Tom teve e o grupo de Tom, junto com o PDT, seus 2.000 votos, supostamente a gente iria para uma eleição com seus 6.000 votos. E a gente olha para o outro lado, a gente tem 7.000 votos de um ex-prefeito que hoje está flutuando. Ou seja, Marcelo se elegeu com 9.000 votos. Hoje, nós temos 14.000 votos na rua para trabalhar. Que dos 9, eu sei que ele não tem mais. Eu sei que ele não tem mais. Para eles garantirem uma reeleição tranquila, como eles pregam na rua, eles têm que manter 9.000 e aumentar mais 5.000 votos. E dentro de Arraial do Cabo, com esse governo, feijão com arroz, que eles vêm fazendo, eles estão indo de encontro ao que eles andam pregando na rua. Mas, o que acontece? A gente buscando dessa questão a nível de avaliação do governo, né, a gente tem encontrado muitas deficiências, tanto administrativamente, quanto de grupo político que eles têm. Né? É um grupo totalmente blindado, é um grupo que não tem acesso, né, dentro do que a nossa população tem de cultura. A cultura do cabista sempre foi o eleitor ter acesso ao político, seja às vezes para fazer qualquer tipo de reivindicação, seja ela uma coisa sem compromisso, mas sempre teve acesso a alguém. Infelizmente é um grupo totalmente isolado. E aí, graças a Deus, eu posso falar com propriedade, com os amigos, com quem vive. Né? Eu sou um cara extremamente acessível. Né? A casa do meu pai é de portas abertas para todos que batem lá. E aí a gente não vive isso com outros políticos. A gente não vive isso. Né? Então, essa reflexão também é importante a gente fazer para conscientizar vocês amanhã em qualquer posicionamento político, entender aonde a porta vai estar aberta e onde a porta vai estar fechada. Consequentemente, a porta aberta no presente é a porta aberta que amanhã nós vamos ter no futuro. Né? Diferente de hoje a gente bater em outro lugar, a gente tem uma porta fechada, com restrições, consequentemente no futuro nós vamos ter uma porta também fechada. Então, assim, eu fiz até uma colinha aqui para eu não esquecer de algumas coisas.
Mas o intuito maior é que esse ano é um ano muito importante para o nosso futuro, né? Futuro que eu digo, projeto 24. Mas eu não posso falar de 24 sem antes falar de 2022, né? Eu, com muita calma, sem pressa, muita gente em cima, procurando para apoios políticos, de deputado estadual, de deputado federal, mas consequentemente, embora Tom, né, sou a liderança, mas nós temos um grupo político. E não basta apenas a gente deixar a emoção tomar conta da razão, né? Conversei com muita gente desse meio político, nesses um ano e meio aí, que a gente está um pouco resguardado, a gente tem trabalhado muito bastidor, e aí eu conheci duas pessoas, né? Duas pessoas que uma é o nosso deputado estadual, o Vitor Júnior, que é de Niterói, que eu me identifiquei muito com aquilo que a gente pensa para Arraial do Cabo, um verdadeiro modelo de gestão hoje tem em Niterói. E aí eu passei a viver algumas repartições também em Niterói, no sentido de administração, né? E o que foi me apresentado lá não foi um projeto imediato, apenas 22, né? É um projeto futuro. Lá eles têm um programa de governo, né, para 30 anos de cidade. Inclusive eu tive com o prefeito lá, Axel Grael, ele me deu até um balancete, desde 2013 a 2022, né? Só que o projeto deles é um projeto até 2030. É um plano de governo que ele tem para dentro da cidade, é um plano que dá certo. E eu sempre falo, o que deu certo, nós temos que copiar. A receita do bolo é essa, se deu certo, vamos copiar. Deu errado, nós temos muitos e muitos modelos que tentaram, que não deram certo, que a gente não precisa cometer os mesmos erros. E eu me identifiquei muito com o projeto, né? Assumi esse compromisso com o Vitor Júnior, né? É um cara de um perfil empresarial, né? Foi vereador 3 vezes, participou lá diretamente da gestão do Rodrigo Neves. É um cara com a cabeça totalmente voltado para a questão administrativa, para a questão empresarial, e é um cara que olha para Arraial do Cabo, né, com um grande potencial, olha para Arraial do Cabo com um grande futuro, né? Ele é muito atento à questão turística nossa, aqui na cidade, que eu costumo dizer que o maior royalty que o Arraial do Cabo tem é o turismo. O royalty nosso, de petróleo, ele é finito. Um dia vai acabar. Seja daqui a 100 anos, 200, mais um dia vai acabar. O maior royalty que nós temos é o turismo. Só que, infelizmente, de uma maneira totalmente amadora. Nós não podemos permitir que o nosso turismo seja tratado da maneira que vem sendo tratado. Muita gente já ouviu falar isso. A nossa Marina dos Pescadores, nós somos o segundo lugar mais visitado do estado do Rio de Janeiro. A gente só perde para o Cristo Redentor. Nós temos uma arrecadação com a taxa de embarque, que é uma arrecadação muito boa, só que infelizmente a gente se depara com a Marina dos Pescadores largada, e aí a gente precisa entender o que é prioridade. É a gente abrir uma sede de barco vela, que particularmente eu não sou contra o projeto bacana, eu sou a favor de qualquer projeto social, mas esse projeto teria que ser implementado no distrito, né, Pancinha? Né, Marquinhos? Né, ô Tartaruga? Eu acho que nós temos que levar esse projeto para o distrito, dar oportunidade para a juventude, tirar a juventude da ociosidade. Então, antes da gente implementar algo, a gente tem que entender, vamos organizar o trabalho que tem aqui os nossos carpinteiros navais no canto da Praia dos Anjos. Vamos buscar de que maneira a gente pode organizar isso, não algo que é um projeto talvez de interesse de uns ou de outros. Então isso
nós temos que acabar dentro de uma administração. E o Vitor, na conversa com o Vitor, ele ficou muito atento às questões de Arraial do Cabo, né? Tem acompanhado o nosso projeto, tem participado muito, né? Embora eu tenha ido muito a Niterói, estou muito presente lá com ele, mas é um cara que tem um grande compromisso, não apenas, né, com o projeto Tom, mas tem um grande compromisso com o município de Arraial do Cabo. E o outro é o Caio Viana, que é o nosso deputado federal, filho do Arnaldo Viana, que foi prefeito lá de Campos, fez uma excelente gestão. Ele me levou lá em Campos também, tive a oportunidade de conhecer algumas benfeitorias na gestão do pai dele, né, como a questão da saúde lá funcionou muito. O pai dele é médico e a gente também, né, nessas visitas nossas, eu tenho conversado com alguns moradores de Arraial do Cabo que são de Campos, Cardoso Moreira, cidade vizinha, e quando eu falo o nome do Caio Viana, as pessoas já associam o pai. E aonde eu tenho batido, não estou aqui falando por questões de apoio político a ele não, mas onde eu tenho batido, eu tenho escutado muito bem da gestão do pai dele, né? Uns falam que foi uma das melhores gestões que teve em Campos. E eu me identifiquei muito, porque embora são projetos paralelos, né? Mas são projetos que eu me identifiquei com o que a gente pensa para dentro de Arraial do Cabo. Um verdadeiro modelo de gestão. Não essas políticas que vêm se arrastando durante anos e anos. E para a gente, dentro de Arraial do Cabo, nesse projeto que nós temos para 22, não basta apenas os dois se reelegerem. É muito importante a reeleição deles, muito importante. Mas importante também é a votação que eles tiveram aqui em Arraial do Cabo. Porque a votação que tiverem em Arraial do Cabo é a votação do nosso trabalho, do nosso grupo e das nossas lideranças. E é um processo de fortalecimento porque nós queremos para o futuro, né? Hoje não tem espaço mais na política de Arraial do Cabo. Ou vota no candidato do atual prefeito, ou quem é contra o candidato do atual prefeito, vota em nossos candidatos. A resposta que nós temos que dar nessa eleição de 22, a primeira resposta, né? Primeira resposta que nós temos que dar ao atual governo é a votação dos nossos candidatos. Está contra o atual governo? Vota em nossos candidatos.